Obrigado, Zeca. Boa noite para todos. Boa noite aqui especial para o André lá da Resende. Para mim é uma satisfação poder estar colaborando nessas discussões e nesses debates onde todos estão tentando procurar aqui uma saída melhor para o país, um futuro melhor e algum nível de convergência possível, né? Quando há temas que geram naturalmente controvérsia. Eu até tinha imaginado ir por uma linha, talvez de comentários diferentes, mas achei tão interessante a forma que o André propôs, né, a estrutura da apresentação dele, falando sobre 3 grandes tópicos e comentando sobre, né, 2 deles de convergência, né, então próximo de 70%, aí nos 66%, e evidentemente, e acho que fez muito bem de detalhar e discorrer mais, né, sobre aquilo que ele considera o ponto, né, percebido já inicialmente por ele, talvez como o de divergência, né, e eu tenho divergências nesse último ponto, mas eu gostaria de comentar rapidamente também, dentro do pouco tempo que eu tenho, os 2 pontos de convergência que, em alguns deles, ou pelo menos um ou outro comentário sobre ele, me remetem também a uma reflexão, né, nessa longa e interessante exposição que o André fez sobre história monetária, né, e a relação do Estado com a moeda, e como é que as demandas da sociedade se refletem nessa relação, né, e discorrendo aí também sobre, enfim, teoria monetária e macroeconomia. Mas, primeiro ponto, né, que ele comentou sobre a concordância em termos um Estado eficiente, né? Eu acho que o próprio Armínio ontem comentou, e eu tendo a me filiar ao Armínio também nesse ponto de... Eu particularmente, olhando para o Brasil, né, e trazendo essa discussão para o Brasil, eu preferiria um Estado, do ponto de vista patrimonial, né, e olhando para o universo de estatais, talvez menor, mais enxuto, mas entendo e reconheço que o país tem um nível de desigualdade tão grande e tão diferenciado, né, as desigualdades são tão vastas, né, que nós precisamos ter um determinado tamanho de Estado para enfrentar isso, né? Então, acho que muito mais do que, também me associo à ideia que muito mais que ter um Estado maior ou menor, ainda que a minha preferência seja para um Estado mais enxuto, um Estado que caiba nele mesmo, né, que seja eficiente, e que ele evite seus vícios, né? O André citou o Faoro, eu gosto também, né, de usar um pouco da abordagem do Luiz Ingales, de olhar para a ideia de um capitalismo para o povo, no sentido de como nós conseguimos gerar um Estado que seja menos refém, né, de interesses privados, e que consiga atender e ser um Estado prestador de serviços, né, que é o primeiro ponto de convergência que ele tinha comentado, e um Estado eficiente, né? A gente, por exemplo, está fazendo uma discussão recente, o país está vivendo uma discussão recente e que envolve a política, aqui que o André colocou bem também no centro da discussão, sobre como achar recursos, né, para os mais pobres, como eventualmente aumentar o Bolsa Família. Quando a gente olha para o orçamento público para ver essa discussão, a gente se dá conta de que nós estamos falando de um recurso total do Bolsa Família que é mais ou menos 10% do total de gastos tributários ou de incentivos fiscais que existem só no orçamento da União. São próximos de 350 bilhões de reais. Então, essa é uma discussão que eu acho que... quero ver com otimismo que nós estamos próximos de entender que nós precisamos fazer um Estado que olhe para aqueles que mais precisam, né, que seja eficiente, que ele caiba nele mesmo, né, e nesse aspecto, acho que um outro ponto importante, relevante, para se falar em eficiência, e aí também gostaria depois de ouvir um pouco, talvez, o André, no comentário dele, sobre a capacidade do Estado brasileiro avaliar suas políticas públicas, avaliar os seus programas, avaliar a qualidade do gasto, né? Eu sei que a Priscila está acompanhando e vai comentar, mas eu fico sempre muito impressionado quando eu vejo as apresentações do Ricardo Paes de Barros, do PB, mostrando os dados sobre educação no Brasil e a heterogeneidade de qualidade de resultados
muitas vezes indo para escolas com muito menos recursos do que outras. E a gente não, e ele mesmo diz isso, a Priscila também fala, a gente não consegue documentar com qualidade, a gente não tem avaliação de política pública, a gente não tem avaliação de programa, algo que avançou muito já no mundo, né? Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, na comunidade europeia como um todo, todos os programas de spending reviews que aproximam e que melhoram essa capacidade de o Estado medir, avaliar e ser eficiente, independente do tamanho dele, menor ou maior, isso é uma escolha da sociedade, uma escolha democrática, e na minha concepção também a democracia tem uma hierarquia superior, né, as preferências do Estado maior ou menor é a sociedade que decide, mas ele precisa ser eficiente. E aí né, para não me alongar demais, eu vou para o ponto, né, que você discorreu mais, André, que aí, enfim, estou nessa parte talvez da discordância lembrando um pouco que o Armínio também falou ontem, que eu concordo, quando a gente olha para o histórico, e aí vindo para o Estado brasileiro, né, é verdade, a gente olha para níveis de endividamento no mundo, como o Japão, na Europa, mesmo os Estados Unidos agora recentemente, né, com crescimento grande de dívida pública, com taxas de juros baixas, mas quando a gente olha para o Estado brasileiro, né, e é um Estado que há muito tempo, né, vem lutando com esse tema de como colocar algum limite ao excesso de crescimento de gastos, fez isso de diferentes formas, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, depois mudou recentemente no teto de gastos, tentou, nessas últimas 2 décadas, em algumas fases, recentemente nós passamos, depois da própria crise que você citou de 2008, 2009, nós tivemos ali em 2013, 2014, a ideia, na época do governo, de orientar, expandir o gasto público, direcionar o investimento privado, com consequências bastante ruins nesse período recente, né, com uma recessão enorme, ao contrário do que talvez fosse se imaginar, ou pelo menos na forma como foi feito pelo governo, com uma recessão acumulada de mais de 7% em 2 anos. Né? E, de uma certa forma, quando a gente olha para esse ambiente brasileiro, nós vemos, de um lado, essa dificuldade de obter um crédito público, à medida que o Estado expande seu gasto e gera dúvidas sobre sustentabilidade de dívida. Eu sei que você não está dizendo que é contrário à sustentabilidade de dívida, só está dizendo que você não acha que tem um determinado patamar, que isso é mais flexível, mas o fato é que, recorrentemente, nós temos visto as taxas de juros de longo prazo, independente da Selic, né, subindo. Nós estamos, de novo, agora falando num ambiente com taxa de 5, 10 anos de 10%, se a gente for pensar em termos de meta de inflação, taxa de juro real de 6, 7, 8% no longo prazo. Então, aí tem um tema de custo de financiamento. O nosso histórico, do ponto de vista de responsabilidade fiscal, independente da discussão teórica, mas olhando para o Brasil, né, mostra que este crédito quase que limitado para o setor público, ele tem um custo alto aqui no Brasil. E na outra parte, que é o ponto de eficiência do investimento público, o nosso histórico não parece ser bom também, né? E aí não só no investimento em capital fixo, né, do governo, não só falando em ativos em estradas, nas estatais, mas também nos serviços públicos, né? Então, a nossa capacidade, e isso, assim, olhando ao longo das últimas décadas, a nossa capacidade de avaliação, de monitoramento, de eficiência do gasto público, qual é o nível de preocupação que você tem, ou você acha que isso não é uma restrição de fato? O histórico brasileiro não põe um limite maior na sua concepção em relação a essa possibilidade de ter uma agenda de investimentos financiada pelo Estado brasileiro, porque emite a sua moeda, mas mais especificamente com esse nosso histórico de como tratar o gasto público, de como tratar o investimento público?